Meninas, agora a gente vai para a multiplicação de números racionais. Então, primeiro a gente vai ver a multiplicação de decimais, depois a multiplicação de frações. Na multiplicação de decimais, quais são as regras? Na multiplicação de racionais, devemos obedecer as seguintes regras. Primeiro, multiplicamos os números como se fossem naturais, ou seja, como se fosse unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Colocamos a vírgula no resultado de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Ou seja, eu vou usar a vírgula só no final. Eu vou juntar a quantidade de casas decimais do primeiro fator, ou seja, do primeiro número, e juntar com as casas decimais do segundo número. Vou somar e vai ser a quantidade de casas decimais que vai ter o meu produto. A regra dos sinais permanece a mesma dos números inteiros. Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Vamos lembrar aqui. Positivo vezes positivo são iguais, então é positivo. Positivo vezes negativo são diferentes, então fica negativo. Negativo vezes negativo são iguais, então fica positivo. Então, vamos lá. Letra A. 2 vezes 3 milésimos. Olha só. Esse número aqui, ele não tem uma quantidade maior de algarismos? Então, eu vou colocar ele primeiro, porque ele tem, ele é formado por 4 algarismos. Então, vou colocar ele primeiro, vezes 2. Tá vendo que eu tô armando? Como se fossem números naturais. O que tem mais algarismos vem em cima, o que tem menos embaixo. 3 vezes 2, 6. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 2, 0. Agora, eu vou juntar as casas decimais. Esse aqui tem 3. Esse aqui não tem nenhuma. 3 mais 0 não é 3. Então, eu vou contar 3 casas. Agora, eu vou fazer o joguinho de sinais. Esse não tem sinal, ele é positivo. Positivo vezes negativo. Negativo, porque são diferentes. Então, tá feito. Letra B. Tenho 3 algarismos aqui e 2 aqui. Então, esse aqui tem mais. Então, eu vou colocar ele por cima. Primeiro. Então, é como se fosse 0,74 vezes 18. Não coloco vírgula embaixo de vírgula, como se não existisse vírgula aqui. E vou efetuar. E cadê a vírgula? Vou usar ela no final. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 7, 56. 56 mais 3, 59, vão 5. 8 vezes 0, 0 com 5, 5. Agora, eu vou multiplicar o 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. Agora, eu vou fazer minha adição. 2, 9 mais 4, 13, sobe 1, mais 5, 6, 6 mais 7, 13, sobe 1. 1 mais 0, 1.
Agora eu vou usar minhas casas decimais, eu só vou usar ela no final. Olha só, esse número aqui não tem duas casas depois da vírgula? Esse aqui não tem uma casa? Se eu juntar duas desse e uma desse, não são três? Então, eu vou contar da direita para a esquerda 3 casas, porque a somatória das casas decimais foi igual a 3. 1, 2, 3. E coloco a vírgula, ó. 3 casas. Feito isso, vou partir para o jogo de sinais. Então, deu 1 inteiro, 332 milésimos, ou de maneira usual mesmo, 1,332, mais positivo ou negativo? Negativo vezes positivo? Negativo. Então, tá aqui feito a minha multiplicação. É a multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, multiplicamos o numerador com o numerador, o denominador com o denominador, simplificando, se possível, o resultado. Se for necessário, devemos completar o denominador com o algarismo 1. Então, aqui a multiplicação é mais simples que a adição algébrica. Porque lembra que na adição algébrica eu não tinha que tirar mínimo múltiplo comum se os denominadores fossem diferentes? Aqui não. Que eu já posso fazer a multiplicação esse com esse com esse. Se precisar, no final, eu simplifico. Se não precisar, também não simplifica. Lembrando que a regrinha de sinais é a mesma. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Não tem divisor comum entre o 2 e o 15, isso significa que não dá para simplificar. Multipliquei os números, agora eu vou multiplicar os sinais. Esse que não tem sinal, ele não é positivo? Positivo vezes negativo, negativo. Então, feita a letra A. Só isso. Letra B. Esse vezes esse vezes esse. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 5, 35. Positivo vezes negativo, negativo. Entre o 6 e o 35, não precisa simplificar porque não tem divisor comum. Letra C. A letra C, ela vai entrar aqui, ó, no que a gente falou lá em cima. Se for necessário, devemos completar com o denominador 1. Porque aqui eu tenho uma fração, aqui eu não tenho fração. Só que todo número não é composto de um denominador 1, todo número não é composto de um quociente, por isso que chama números racionais, vem de quociente, de razão, aliás. Então, aqui eu tenho uma razão, uma divisão, ó, onde o denominador é 1. Ah, mas por que 1? Porque se eu dividir menos 6 por 1, não continua sendo menos 6? O 1, ele é o elemento neutro da multiplicação ou da divisão. Então, embora esse 1 não apareça, eu sei que ele existe. Eu colocando, eu posso fazer a minha multiplicação. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 1, 4. Negativo vezes negativo, positivo. Só que esse resultado aqui vai entrar aquela simplificação. Por quê? Porque essa fração, ela tá uma fração grande, que dá para dividir. Eu tenho divisor comum entre o numerador e o denominador, então eu preciso dividir. Que número divide o 18 e o 4 ao mesmo tempo? Não é o 2? Eu não posso, lembrando que sempre eu tenho que procurar um divisor comum entre numerador e denominador.
Não posso dividir aqui por 2, mas vim aqui dividir embaixo por 3. Não pode. Tem que ser divisor com 1. 18 dividido por 2, 9. 4 por 2, 2. O sinal continua sendo o mesmo, positivo. Então, positivo, 9 meios. Não quer dizer que aqui esteja errado, que você fez até aqui só e não simplificou. Não está errado, mas em qualquer prova que você venha fazer, de vestibular, de concurso, nunca você vai encontrar um resultado sem ser simplificado. Todo resultado que tiver lá para você marcar em qualquer alternativa que seja, ele vai estar na maneira simplificada. Então, às vezes você resolveu, mas não achou a resposta para assinalar. É porque lá vai estar para você assinalar da maneira simplificada.